Fala, povo abençoado, sejam todos bem-vindos, um bom domingo a todos, tá? Pessoal, é o seguinte, eu vou passar o vídeo aqui que ontem não passei, ontem foi só a chamada, aquele vídeo. Hoje eu vou passar o vídeo, tá, do enterro e do coveiro, tá? E outra coisa, não perca o próximo vídeo, pessoal. O próximo vídeo é o único canal que vai revelar o real motivo, por que que o Lola não foi para a Rússia, é esse canal aqui, Sobrenatural News, tá? Tá aqui, ó, tá? É o próximo vídeo que eu vou fazer aí no final da tarde. Não viajou porque deve. Pasmem, o real motivo de não ir à Rússia. Fugiu e se esconde. Mercenários envolvidos. Mercenários, pessoal, mercenários envolvidos. Vocês não têm noção como está a relação do Brasil com a Venezuela. É coisa séria, pessoal. Não é brincadeirinha, não. Não é palhaçadinha, não. A gente brinca, mas o negócio é sério. Vou estar explicando mais tarde o real motivo. O real motivo, o que aconteceu da relação. Maduro não pode nem ver falar de Lola. Não é encenação, não é teatro. Próximo vídeo, pessoal. Quem não for inscrito, se inscreve no canal. Compartilha. Tá? Porque isso aí a imprensa não vai falar nunca. O real motivo. E é coisa pesada. Coisa pesadíssima. Mas a gente tem uns contatos aí, né, pessoal? E veio pra mão. Tá? Veio pra mão e antemão. Ninguém tem. Por isso que eu podia pegar a informação ontem, podia ter feito ontem a live. Não, eu falei, relaxa. Ninguém tem essa informação. Valeu? Então é isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos ver aqui a declaração do coveiro, o vídeo do enterro, tá? E as reportagens, tá, pessoal? Então, valeu. Ó, vou socar o pau aqui, hein? Tá? Então, veja bem, vamos lá. Eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida. 40 anos de profissão eu nunca vi. Não pude olhar para os lados. Foi tudo caixão lacrado. E o que me espantou mais foi pouca gente na cerimônia. Essa história intrigante começa com uma revelação surpreendente que pode, supostamente, abalar o governo de Lula. Surgiram rumores de que não apenas mas 2 sósias do presidente teriam sido descobertos, e o corajoso jornalista Pavinato resolveu trazer essa informação à tona. Segundo ele, o Partido dos Trabalhadores, PT, estaria tentando esconder algo muito maior do que aparenta ser. Em breve, o próprio Pavinato mostraria evidências que, se confirmadas, poderiam causar um verdadeiro terremoto político no Brasil. A tensão aumenta à medida que se questiona o quão fundo vai esse suposto esquema. Recentemente, a queda de Lula, amplamente divulgada pela mídia, ganhou uma nova interpretação. Conforme Pavinato, o que realmente aconteceu naquele momento foi um embate entre o sósia do presidente e dirigentes do PT. De acordo com o jornalista, o sósia se recusou a cumprir uma exigência brutal e inesperada: arrancar um dedo para se parecer ainda mais com o verdadeiro Lula. O conflito teria ocorrido nos bastidores, com o sósia pedindo uma quantia astronômica de 200 milhões de reais em troca dessa mutilação, algo que não fazia parte do plano original. Enquanto isso, as especulações continuam a crescer. A tal queda de Lula, segundo a teoria de Pavinato,
Foi uma manobra para ganhar tempo e encontrar um substituto perfeito. O caos se instalou dentro do partido, e a questão que ecoa é se esse suposto sósia realmente aceitará a proposta bizarra em troca da fortuna. Pessoal, o caso é o seguinte, no final do vídeo, eu vou estar passando mais relatos, tá? Algum no início falou, o Coveiro falou um pouco. Agora vocês vão entender a história, vocês vão entender, lembra daquela teoria que eu falava, que a Nova Or chamou todos os líderes num G7, G20, sei lá. Eles aparecem na imagem, eles aparecem na imagem lá na reunião, mas nos bastidores eles conversam coisas que eles não falam ao vivo. É só entre eles. E aí a Nova Ordem colocou uma imposição a todos os líderes. O Barbudo quis dar uma de esperto, quis muito dinheiro. Zifini colocaram o sósia no lugar. O Putin bateu de frente. É outro sósia que está lá para cumprir a agenda. O papel do Putin é causar guerras. Bombardeios, guerras. Tá, pessoal? O do papel do Biden, tá? O sósia Biden, tá? Que é do sistema, é para falir os Estados Unidos para a China tomar conta. O Kim Jong-un também desceu a sepultura. Pessoal, foi vários que foi apagado. Quem concordou tá vivo. Quem não concordou, colocaram o sósia no lugar. Então presta atenção, tá? Valeu? Islândia, valeu pessoal que tá vindo aí. Depois eu converso com vocês. Deixa eu continuar, senão o pessoal sai da live. Na prometida, a história vai ganhando contornos de um verdadeiro thriller político, com novos detalhes surgindo a cada dia, alimentando as teorias de que o verdadeiro Lula pode já não estar entre nós. O PT, por sua vez, permanece em silêncio sobre o assunto, o que só aumenta o clima de mistério. Será que a esquerda estaria realmente por trás dessa suposta armação? E, mais importante, até que ponto esse plano, se verdadeiro, pode ser mantido em segredo? As perguntas se acumulam e a população, cada vez mais desconfiada, aguarda por respostas que parecem nunca chegar. A rejeição a Lula cresce na mesma velocidade em que essas teorias ganham força. A cada novo fato revelado, a história se torna mais estranha. A ideia de que o presidente estaria sendo representado por um impostor soa como algo saído de um filme de espionagem. Mas, segundo Pavinato, há evidências que tornam tudo ainda mais perturbador. Ele promete mostrar provas concretas, e isso tem deixado muitos em suspense. Como seria possível esconder algo de tamanha magnitude por tanto tempo? E o que mais estaria sendo escondido? Ainda assim, muitos se recusam a acreditar completamente nessa teoria. Os apoiadores de Lula defendem que tudo não passa de uma conspiração sem fundamento, criada para desestabilizar o governo. No entanto, a crescente rejeição ao presidente, especialmente entre aqueles que já o veem com desconfiança, faz com que essa história ganhe tração. Seria o caso de uma estratégia política maquiavélica ou apenas delírios alimentados por opositores? Enquanto isso, o Brasil assiste, incrédulo, ao desenrolar dos acontecimentos. A ideia de um sósia exigindo 200 milhões para arrancar o próprio dedo é tão absurda quanto fascinante, e a população começa a questionar até onde vai a verdade nessa trama. Pavinato continua a liderar a cobertura da história, prometendo revelar novos detalhes a qualquer momento. O país aguarda, dividindo-se entre a incredulidade e a curiosidade. Por fim, o que resta é a dúvida. Será que essa suposta conspiração será exposta de uma vez por todas? O que Pavinato ainda tem a mostrar ao público? E, se essa história realmente for verdadeira, quais serão as consequências para o governo de Lula? A rejeição ao presidente só aumenta, e o suspense em torno dessa situação vai se intensificando. O Brasil espera, ansioso, pelo próximo capítulo dessa saga, que promete abalar profundamente o cenário político nacional.
Uma notícia bombástica está circulando e a cada dia as máscaras do PT e de Lula parecem cair mais. Um suposto clone de Lula está colocando o partido em uma situação extremamente delicada. Eu queria te ouvir sobre esse quebra-cabeça que você está montando. Encontramos algumas peças perdidas ao longo dos últimos dias. Evidencia, pelo menos até aqui, a armadilha que foi preparada. Eu queria te ouvir, Borgo, nessa construção que rapidamente você nos apresentou na última terça, e pedir para que a gente fizesse isso mais pausadamente, porque tem uma cronologia, tem personagens, e eu acho que é importante que a gente consiga traduzir isso para quem nos acompanha. Então eu tive acesso a um documento. A cada dia as máscaras do PT e de Lula parecem cair mais. O que antes parecia impensável, agora se torna uma ameaça real. Um suposto clone de Lula está colocando o partido em uma situação extremamente delicada. Ele estaria exigindo milhões em troca do seu silêncio, e para piorar, prometendo revelar segredos obscuros sobre o que aconteceu no fatídico dia 8 de janeiro. A tensão aumenta e rumores se espalham rapidamente. A gravidade da situação é inegável, e muitos já começam a se perguntar o quanto dessa história é verdade. O suposto clone, em um áudio vazado que circula pelos bastidores do poder, faz afirmações estarrecedoras. Eu sei de coisas que, se eu contar, o PT nunca mais vai concorrer a uma eleição, diz ele, ameaçando abalar as estruturas do partido. A afirmação de que ele conhece a data exata da morte de Lula original e até o local onde estaria enterrado faz com que essa história ganhe contornos ainda mais sombrios. A exigência é clara: 200 milhões de reais depositados em sua conta até a próxima segunda-feira. A pergunta que paira no ar é: até onde essa chantagem pode chegar? Os jornais no Brasil começaram a noticiar esse caso com crescente intensidade, destacando a gravidade das acusações. Entre os segredos que o clone ameaça revelar, está a verdadeira versão do que teria ocorrido no polêmico dia 8 de janeiro. Segundo ele, os eventos dessa data guardam segredos que vão muito além do imaginável, envolvendo questões obscuras e diabólicas. Essas palavras ressoam com força nos corredores do poder, enquanto repórteres tentam confirmar a veracidade dessas alegações. Será que estamos à beira de um escândalo sem precedentes? As especulações sobre a veracidade da história continuam a crescer. Especialistas políticos e jornalistas têm se debruçado sobre os documentos e áudios que circulam, na tentativa de separar o fato da ficção. No entanto, o que parece claro é que o impacto dessa revelação, verdadeira ou não, pode ser devastador para o PT e sua base de apoio. A sombra de um possível clone, com segredos explosivos, paira sobre o partido, e o silêncio ou a omissão diante de tais ameaças apenas intensificam o clima de desconfiança. O mistério está longe de ser solucionado. Enquanto isso, o público aguarda ansiosamente novos desdobramentos. As redes sociais fervilham com debates acalorados, e os adversários políticos do PT não perdem a oportunidade de capitalizar sobre as alegações. Há aqueles que acreditam cegamente nas afirmações do suposto clone, enquanto outros tratam tudo como uma grande farsa, criada para desestabilizar o partido. Porém, até que se prove o contrário, o medo de que algo muito maior esteja em jogo não pode ser descartado. E se tudo isso for apenas a ponta de um iceberg muito mais profundo, por fim, a grande questão que fica é: qual será o próximo passo? O PT responderá às ameaças ou ficará em silêncio, correndo o risco de perder ainda mais apoio popular? E o suposto clone, até onde ele está disposto a ir com suas revelações? O cenário é de tensão máxima, e o relógio está correndo. Cada dia que passa sem uma resposta clara traz mais incertezas, e o Brasil inteiro parece estar à espera de uma reviravolta que pode mudar o rumo da política nacional para sempre. Borgo, eu queria te ouvir sobre esse quebra-cabeça que você está montando sobre o 8 de janeiro. E repito o motivo.
encontramos algumas peças perdidas ao longo dos últimos dias que evidencia, pelo menos até aqui, a armadilha que foi preparada para colocar ali brasileiros de bem numa situação que nos preocupa até hoje, diante de todos os absurdos, enfim, tudo que a gente está acompanhando. Eu queria te ouvir, Burgo, nessa construção que rapidamente você nos apresentou na última terça, e pedir para que a gente fizesse isso mais pausadamente, porque tem uma cronologia, tem personagens, e eu acho que é importante que a gente consiga traduzir isso para quem nos acompanha, porque para Auriverde, o 8 de janeiro, a gente passa a entender que foi um golpe sim, mas não foi o golpe da direita não. Conta aí, Burgo. Então, eu tive acesso a um documento que a Câmara dos Deputados recebeu metade do ano passado. Eu vou ler um pedaço aqui para contextualizar. O diretor-geral da Polícia Federal provocou a realização de uma reunião em caráter de urgência com a participação de representantes da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal para tratar do tema, que seria o risco dos atos dia 8. Referida reunião ocorreu no dia 7/1/2023, Pitoli, portanto, no sábado, antes daqueles atos, na sede daquela Secretaria Distrital, onde se encontravam o senhor secretário de Segurança Adjunto, Dr. Fernando de Souza Oliveira, presta atenção nesse nome agora, a responsável pelo planejamento da segurança, Coronel PM Cíntia Queiroz, que é quem criou o PAI, né? E pela polícia, PAI, Plano de Ações Integradas. A gente comentou estratégicas na terça-feira, Plano de Ações Integradas. E pela Polícia Federal, o diretor-geral, Dr. Andrei Augusto Passos Rodrigues. O atual coordenador-geral de Contra-Inteligência, Dr. Tiago Severo de Rezende, e o então chefe do Comando de Operações Tática, COT. Na ocasião, o senhor diretor-geral da Polícia Federal externou a preocupação da Polícia Federal com o deslocamento de pessoas para Brasília, marcadas para o dia seguinte, ou seja, no domingo, objetivando ocupar a esplanada dos ministérios e contestar o resultado das urnas eleitorais conforme ampla divulgação em redes sociais, ao que foi informado pelos representantes da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal de que estavam cientes. Portanto, quem coordenou, quem montou o Plano de Ações Integradas, Coronel Cíntia, da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, estava ciente daquelas viagens do deslocamento para Brasília. Prossegue, Coronel, o documento. E que haviam se planejado adequadamente para manter a segurança diante do evento anunciado. O senhor diretor-geral da Polícia Federal destacou na ocasião o elevado grau de ameaça à segurança e solicitou providências visando o isolamento da esplanada dos ministérios, de modo a impedir a aproximação daquelas pessoas que se mostravam pelas redes sociais inconformadas com os resultados das eleições presidenciais. Destacou que aquela movimentação seria, em tese, por si só, um ato criminoso, pois atentaria contra o Estado Democrático de Direito, conforme legislação de vigência. Ao passo, e aqui termina, que é a parte mais importante, ao passo em que os representantes da Secretaria de Segurança Pública manifestaram um entendimento diverso, alegando que se trataria de uma simples manifestação de cunho político. Portanto, no sábado, antes daqueles atos ocorrerem, o doutor Andrei, delegado da Polícia Federal, ele provoca uma reunião com representantes da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e ele deixa claro, olha, tem um ônibus vindo para cá, a intenção é tomar a esplanada. E os representantes da Secretaria do DF falam, não, é uma manifestação de cunho político. Não bastasse, o doutor Andrei vai e comunica o Flávio Dino, ministro da Justiça. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, doutor Saulo, que era diretor da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, no depoimento na CPI dos atos que ele deu na Câmara Federal, ele deixou claro que entre os dias 2 e 8 de janeiro, a ABIN produziu 33 alertas, sendo que no sábado, no domingo pela manhã, do dia 8, o doutor Saulo comunicou o G Dias que 150 ônibus estariam vindo
indo para Brasília, com intenções ali de ocupar, com intenções que poderia dar problema. Tanto é que o G. Dias, isso aí o próprio Dr. Saulo disse no depoimento, ele fala que o G. Dias, às 8h30 da manhã, ele fala: acho que vamos ter problemas. Detalhe, a invasão ali, a ocupação, a manifestação ocorreu por volta das 15 horas, tá? 20 horas antes, Vitório, coincide com aquela reunião da Polícia Federal, lá com o delegado da Polícia Federal, na Secretaria de Segurança. Nesse período da reunião, quando o delegado da Polícia Federal alerta que pode ter invasão da esplanada, com manifestantes querendo contestar o resultado das urnas, o que acontece? O G. Dias, ele dispensa um batalhão de 38 policiais da Guarda Presidencial. Olha que interessante. De manhã, o Flávio Dino vai para o Ministério da Justiça com mais algumas pessoas que nós não sabemos quem são essas pessoas, e essas imagens são apagadas. A Coronel Cíntia, lembra que ficou responsável pelo plano de ações integradas, que mesmo diante ali o alerta do Dr. Andrei da Polícia Federal, ela falou: não, é uma manifestação tranquila, tal. Ela dá um depoimento na CPI, desta vez do Distrito Federal e não da Câmara dos Deputados, onde ela fala: estava previsto a descida dos manifestantes para a segunda. Mas espera um pouquinho, o delegado tinha falado para ela no sábado: olha, amanhã eles vão descer. A previsão, nós temos informações, os alertas da BIM. E a Coronel Cíntia fala assim: não, a previsão é para segunda-feira. Perfeito. Só que no domingo, Vitória, por volta de 1h da tarde, aí que entra outra figura-chave nesse quebra-cabeça. O Coronel Edivan, coronel do trânsito, ele sobe num trio elétrico e ele fala para os manifestantes: olha, vocês vão descer para a esplanada, que por sinal estava fechada, viu, Vitória? E alguém liberou a abertura da esplanada para que os manifestantes passassem. Essas são informações que nós temos, inclusive com fontes dizendo que foi o próprio pessoal do trânsito que tirou ali as barricadas e os bloquetes, que acabou liberando as pessoas, os manifestantes, para passar. Então, existia um plano de ação integrada para dar a contingência para segurar essas pessoas caso descessem na segunda-feira. Existia. Agora, como que um coronel, ele sobe no trio elétrico? Vitória, eu estive lá. Eu cobri, eu fui acho que o único jornalista, o único meio de comunicação do mundo que entrou dentro do QG. Nós transmitimos aqui. As pessoas não queriam descer para a embaixada, para a esplanada. Elas falaram que era uma ratoeira, que era golpe, que não era para descer. Aí quem teria autorizado esse coronel Edivan para subir num trio elétrico na frente dos manifestantes, sendo que o G. Dias já sabia, por volta ali de meio-dia e meia, 1h da tarde, o doutor... Pessoal, não perca a live amanhã cedo, hein? Amanhã cedo eu vou revelar o real motivo porque o Barbudo não foi viajar. E quando vocês ficarem sabendo o que aconteceu, por que o Barbudo não foi viajar, vocês vão ficar de cara. É um assunto muito importante, não é brincadeira, não é zoeira não, pessoal. Envolve né? Guerra. Envolve guerra, tá? E o Maduro tá uma arara. Amanhã eu vou revelar, hoje não vai dar tempo. E para piorar, prometendo revelar segredos obscuros sobre o que aconteceu no fatídico dia 8 de janeiro. A tensão aumenta e rumores se espalham rapidamente. A gravidade da situação é... Tudo isso for apenas a ponta de um iceberg muito... Demonstrar escorregou. Se o banco a desempenhar essa função. Se esse também adoeceu contato direto com a imprensa, mas com o tempo passou a aparecer com mais segurança, chegando até a conceber. No entanto, ele retornou rapidamente em um avião, e ao chegar no aeroporto de Congonhas, foi transferido de helicóptero para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Há até um vídeo que mostra Lula sendo retirado do avião em uma maca, enquanto recebia soro. Ao chegar no hospital, uma amiga próxima, que trabalha no local, me ligou informando que uma figura de grande importância havia acabado de ser trazida em um helicóptero cercado por viaturas policiais. 2 dias após essa ligação, a mesma amiga revelou que Lula estava internado no 6º andar e que sua situação era extremamente grave.
ao ponto de se cogitar a possibilidade de morte cerebral. A partir desse relato, muitas pessoas começaram a questionar a identidade de quem estava assumindo o papel de Lula. Embora grande parte do público não acredite nessa história, sinto que é meu dever compartilhar o que presenciei e as informações que obtive. A verdade é que aquele que está desempenhando o papel do presidente eleito já não é o mesmo de antes. E muitos especulam sobre a existência de sósias atuando em seu lugar em diferentes ocasiões. Em várias fotos e aparições, notaram-se mudanças sutis, e é dito que em determinado momento havia 5 sósias, mas com o tempo esse número foi reduzido, restando agora apenas 2 ou 3. Essas pessoas, conforme dizem, não seriam Lula de fato. Elas seriam atores treinados, equipados com uma tecnologia avançada vinda de Hollywood, utilizando máscaras extremamente realistas que imitam com perfeição a pele e até o cabelo do presidente. As semelhanças são tão grandes que, mesmo olhando de perto, é difícil perceber que se trata de uma imitação. No entanto, com o passar do tempo, esses atores começaram a se afastar do papel, restando apenas um, que por sua vez tem agido de maneira mais discreta, já que ele seria o último a desempenhar essa função. Se esse também adoecer, não haverá mais substitutos disponíveis. Segundo informações internas, falar sobre Lula tornou-se um tabu. Minha chefe até comentou que era proibido mencionar qualquer coisa a respeito da saúde dele, e todos eram instruídos a manter silêncio sobre o assunto. O que se sabe é que, durante a transição de governo, Geraldo Alckmin, o vice-presidente, foi quem tomou a dianteira. Lula, como presidente, deveria estar envolvido diretamente nesse processo, conhecendo os detalhes do país que assumiria. Contudo, algo parecia estranho, como se houvesse uma falta de clareza sobre como proceder. Janja, sua esposa, passou a ser vista ao lado dele em eventos, adotando uma postura mais ativa. A história também menciona uma figura chamada Moa, que seria assessora de Bortoloso e que, curiosamente, já teria imitado Lula em festas de aniversário no passado. De acordo com a narrativa, a estratégia foi utilizar uma máscara feita pela Rede Globo, e Moa teria assumido o papel de Lula em diversas ocasiões, especialmente nos primeiros dias após a eleição. No início, essa pessoa acenava de longe, evitando contato direto com a imprensa, mas com o tempo passou a aparecer com mais segurança, chegando até a conceder entrevistas. Durante a transição de governo, foi possível notar Gaz Hoffmann ao lado de um homem que aparentava estar emocionalmente abalado, com o rosto inchado como se estivesse chorado. Ao mesmo tempo, Aloísio Mercadante parecia consolar o indivíduo, o que gerou questionamentos. Afinal, por que alguém estaria tão triste logo após uma vitória eleitoral? Esse acontecimento alimentou ainda mais as especulações. A partir desse momento, uma publicação da Lareta News começou a circular na plataforma X, antigo Twitter, sugerindo que algo estranho estaria acontecendo com Lula. Para aqueles que buscam por Emil Lula no X, é possível encontrar várias informações relacionadas a essa teoria. A plataforma possui ferramentas para verificar a veracidade de algumas dessas informações, mas muitas das alegações levantadas permanecem sem refutação oficial até hoje. Recentemente, em 5 de novembro de 2023, voltou-se a comentar que já fazia um ano desde a morte de Lula. Existem duas questões que ninguém parece conseguir responder. Primeiro, ele teve um câncer bastante agressivo na região da fala, e várias pessoas faziam previsões afirmando que ele não sobreviveria a 2022. De fato, dizem que ele não resistiu. E quanto aos clones que estariam circulando, qual deles teria sido usado para continuar o tratamento do câncer? Ninguém foi visto mais no hospital sírio-libanês, e não se cura um câncer por milagre. Além disso, ele passou por uma cirurgia de quadril no ano anterior, e, se não me engano, cerca de 10 dias depois, já estava subindo escadas.
Essa cirurgia exige meses de reabilitação, uso de cadeira de rodas, fisioterapia e muletas. Normalmente, o tempo de recuperação pode durar de 1 a 1 ano e meio. Mas ele começou a andar rapidamente, ainda que mancando. Todos os meus conhecidos que fizeram essa mesma cirurgia levaram muito tempo para se recuperar. Que homem é esse que, em 10 dias, já estava caminhando? Na foto em que ele aparece andando no Palácio do Planalto, ele parecia magro, e no dia seguinte, já surgia com uma barriga saliente. O que está acontecendo? Isso não é uma questão de ingenuidade. Você se lembra dos 3 médicos que estavam na Barra da Tijuca? Um deles foi responsável pela cirurgia, mas por algum motivo não realizou a operação no quadril. O médico que, de fato, executou a cirurgia percebeu que aquele não era Lula. Ele trabalhou por um tempo, mas logo outros médicos foram chamados para substituí-lo, e ele desapareceu do radar. Existe um número de 4 a 5 pessoas envolvidas nessa situação. Acredite, o Lula tem olhos cor de mel e um nariz que lembra o de um capitão. Além disso, ele aparece com todos os 10 dedos das mãos, o que desafiou as expectativas, já que ele deveria ter um dedo a menos. O deputado Nicolas Ferreira mencionou na tribuna, no ano passado, que seria necessário realizar um exame de DNA no homem que ocupa a presidência, pois ele afirmava que aquele não era o verdadeiro Lula. No entanto, no dia seguinte, ele mudou de assunto e nunca mais voltou a tocar nesse tema. Existem até fotos de Lula com olhos azuis, desafiando a lógica. Não se pode fazer nada contra isso, pois o sistema que encobre esses acontecimentos é muito poderoso. Outra questão interessante foi quando Lula assumiu o governo e resolveu o problema da refinaria de Pasadena, que Dilma comprou por milhões, mas que na verdade não valia quase nada. Esse negócio foi um verdadeiro golpe para o Brasil, mas acabou sendo desfeito por Lula, que assinou tudo. O fato curioso é que o Pentágono detectou 5 assinaturas diferentes do presidente, sendo que uma delas era de uma pessoa canhota. Os Estados Unidos já possuem todas essas informações, e há rumores de que essa bomba está prestes a explodir, provavelmente após as eleições de Donald Trump. Além disso, há um vídeo circulando que preciso encontrar para te enviar. Nele, Lula aparece disfarçado tomando a vacina contra a Covid. O aplicador da vacina claramente estava atuando. Ele chega vestido e teme por sua vida. Por isso, não revelaremos sua identidade. O que está acontecendo nos bastidores é um mistério que pode mudar a história do Brasil. Será que realmente esse Lula que está na presidência é um clone e o verdadeiro já não está entre nós? À medida que o vídeo avança, um novo nível de tensão é revelado. O corpo que você verá em instantes, segundo o coveiro, é do Lula original, jazendo em um caixão fechado. Ele menciona que figuras proeminentes do Partido dos Trabalhadores estavam presentes nesse velório clandestino, mas com uma condição estranha. Os coveiros não podiam olhar para o caixão. O que poderia justificar essa proibição? O ambiente estava carregado de segredos e sussurros, e a atmosfera era tão densa que o coveiro disse sentir a pressão crescente enquanto as figuras importantes entravam e saíam, evitando qualquer contato visual com o que estava ali. É alarmante pensar que, se isso for verdade, estamos vivendo uma farsa em plena luz do dia. O coveiro narra que a situação ficou ainda mais sombria quando ele percebeu a inquietação dos presentes, todos claramente conscientes da gravidade do que estava acontecendo. O medo e a incerteza estavam estampados em seus rostos, como se soubessem que estavam prestes a cruzar uma linha sem retorno. E quem eram essas figuras do PT? Que tipo de acordos e pactos poderiam estar em jogo? Essas perguntas ecoam em nossas mentes enquanto assistimos ao desenrolar dessa revelação perturbadora. Prepare-se para uma nova perspectiva sobre a política brasileira. A imagem do caixão pode ser apenas a ponta do iceberg.
revelando uma teia de mentiras e encobrimentos que pode mudar tudo o que sabemos sobre a liderança atual do país. O que você está prestes a ver pode não ser apenas um registro de um momento sombrio na história, mas sim o início de um questionamento profundo sobre a realidade que estamos vivendo. Se isso for verdade, o futuro da política no Brasil nunca mais será o mesmo. Fique atento e tire suas próprias conclusões, pois as revelações estão apenas começando. Parecia uma operação de guerra. Os homens todos de preto, ninguém podia entrar, ninguém podia sair do cemitério. Seguranças de tudo quanto é lugar e tudo pessoas estranhas que eu nunca vi. E um número pequeno de gente no enterro. Mas se você não pôde ver quem estava no caixão, como que você sabe que é o corpo do Lula? Eu fiquei muito curioso para querer saber quem é que estava sendo enterrado. Com todas aquelas operações, todas aquelas coisas. Depois de uma semana, eu chamei 2 colegas e nós desenterramos e eu vi que se tratava do Lula. Mas o nome que está na lápide não é o mesmo. É outro nome, outro sobrenome. Eu fiquei muito curioso porque são pessoas que eu nunca vi na vida. Naquela cidade, a cidade é muito pequena. Então eu fiquei curioso realmente de quem que se tratava. E aí eu vi que se trata do Lula. Eu peço, pelo amor de Deus, que vocês mudem o vídeo, mudem a voz. Ninguém pode aparecer. E aí, pessoal? O que parece para vocês? Tá? Eu pesquisei, esse cemitério é mesmo de Garanhuns, onde o Lula nasceu, onde está enterrado os parentes dele. Tá? Mas, você viu o relato aí? Na lápide não está escrito o nome dele, nem sobrenome. Colocaram outro nome. E o coveiro disse que foi lá. Você vê, é fácil de remover. Não é terra, não é muita terra, pessoal. Tá? Tem ali uma estrutura, fica o caixão e fica uma tampa em cima. E em cima dessa tampa vai a terra. Tá? É assim, esses tipos. Tá vendo ali, pessoal, que tem uma rebarba no poço ali? É para encaixar a tampa. Aí eles põem uma tampa de concreto e jogam a terra em cima. Então ali foi fácil de desenterrar. Nunca vi uma coisa dessa na minha vida. 40 anos de profissão eu nunca vi. Não pude olhar para os lados. Foi tudo caixão lacrado. E o que me espantou mais foi pouca gente na cerimônia. Então, pessoal, aí, ó, né? Para você ver como que é as coisas. Tudo muito estranho, né? E aí, comenta aí o que você acha. Se der para compartilhar. Pessoal, daqui a pouco eu vou fazer a live. Eu tenho algumas informações, bastante informações. Tá? Qual o real motivo? É daqui a pouco. Qual o real motivo que o Lula não foi? Tá? Não é acidente, não. Ele não foi porque é coisa pesada. Tá, pessoal? Envolve outros países, envolve Venezuela. Tá? Não é teatro que o Maduro tá brabinho com o Lula. Não é teatro. Tá? Porque esse Lula fake aí, pessoal, ele foi obrigado a dizer que as eleições do Maduro, ele foi obrigado. Tá? É Estados Unidos por trás, são vários países. Pegou o fake e falou, você vai começar a falar que aquelas eleições lá da Venezuela foi roubada, que aquelas urnas são roubadas. O Barbudo começou com essas conversas. Vocês lembram disso aí? O Maduro ficou pé da vida e o Maduro quer desmascarar que é um fake. Cara, se o Lula vai para a Rússia, eu te juro, eu tenho certeza
que o Maduro ia grudar e arrancar a máscara e ia mostrar para o mundo todo que aquele é um impostor. Rola outros boatos que o Lula era um agente infiltrado da CIA, que ele é mais novo. Ele parece velho aí, mas é tudo máscara, pessoal. Tá? Para enviar localização de um drone explosivo. É isso mesmo. Você ouviu? Olha, eu vou mandar minha localização, eu tô do lado. A hora que tiver vindo o drone, eu saio fora. Aí o drone vem, bum. Isso é comum. Estados Unidos, pessoal, foi buscar o Saddam Hussein. Saddam Hussein lá no país deles. Pegou Bin Laden embaixo da terra, na caverna. Não tem um líder que os Estados Unidos quer pegar que não pega. É carro andando e explodindo. Tá, pessoal? E aí tinha um acordo da CIA. Esses são os boatos que rolam. Não estou afirmando nada. Tá? Que o Lula ia mandar a localização. Ou não ia colocar veneno na comida. Eu não creio. Mas ele ia dar um jeito de definir no Putin e ia dar um jeito de definir no Maduro. O único que pode chegar perto do Putin e perto do Maduro seria o Lula. Lula fake. E os caras sabem que estão correndo risco. Sabe? É isso aí, Josias. Não existe. A gente acaba descobrindo. Né? Que pena que é tarde, que os caras meteram a mão tanto. Porque o nosso dinheiro, pessoal, o dinheiro do Brasil, o dinheiro do INSS, você que é aposentado, tá indo, sabe para quê? Para financiar a guerra. Tá indo para lá. Tá? Você tá pagando metralhadora pro Putin. Tá? O Lula tá mandando dinheiro lá através do BRICS. Você tá pagando metralhadora, tanque de guerra, munição. Pô, faz quantos anos que vai para 3 anos essa guerra da Ucrânia? Então, pessoal, que país que aguenta tanto tempo gastando grana? Tá? Esse negócio pode até ser que o Putin está de olho no petróleo da Venezuela. E tem uma teoria aí também, que o Putin quer combinar com o Lula para o Lula atacar a Venezuela porque eles querem o petróleo. Essa teoria, pessoal, eu não sei. Eu tô mais crendo, tá? Numa teoria que eu vou passar daqui a pouco. Você não pode perder. Se inscreva no canal, ative o sininho. Daqui a pouco eu vou revelar coisas que ninguém revela, tá? Vou acabar de digitar o vídeo aqui, porque tem algumas vozes, algumas coisas que não podem aparecer. Eu tenho que mudar. Tá? E pegar o vídeo original e sumir com ele, tacar fogo. Tá? E deletar geral. E aí, pessoal, vou fazer a live. Então, esse lance que o Lula não foi, o negócio é pesado. Não é tão simples, não. Tá? Ele não foi, ele bateu porque não queria viajar, porque o povo brasileiro ia reclamar que ele viaja demais. Pessoal, vocês acham que o Lula está preocupado com o que você acha? Você pode ficar o dia inteiro na internet, o Lula está gastando dinheiro, vai comprar jatinho. Aí o Lula foi gastar dinheiro, foi viajar para tal. Ele dá risada quando vê isso. Ele, a Janja e o povo, olha lá os bestas, tô comendo do bom e do melhor, nego tá se lascando, tá se ferrando, e eu viajo mesmo. Ele é cara de pau, o Lula não tá nem aí com essas viagens internacionais. E não é que ele não foi viajar com medo da população, com medo da imprensa. Não, ele não foi porque deve. Tá? Ele pode ser colocado na Belinda. Ó, você vai ter que tomar posição contra a Venezuela, certo? E aí pode ser isso. Pode ser que o Putin não queria, tá, a Venezuela lá no BRICS e falou pro Lula, eu vou ficar na minha, vou falar que eu apoio, mas você é fake, você é sósia, vai ter que falar que não quer o Maduro lá. Foi o que aconteceu. Tomem precauções de colocar a Venezuela. Então o Lula, o Maduro tá pé da vida com o Lula fake. O Maduro quer desmascarar o Lula fake. Já tá uns rumores que ele é agente da CIA, o Lula. Pessoal, vocês não sabem o pé de guerra que tá. Ah, abre os horizontes. Tá? Não fica acreditando em Rede Globo, Rede Esgoto. Tá, pessoal? Abra seus horizontes que vocês vão perceber. Tá? O Lula não quer. O Lula, esse fake, ele tem que fazer o que o sistema quer. Ah, mas vai pegar mal pra mim se eu falar que eu não quero o Maduro lá. Você acha que o Lula não queria o Maduro? Lá no BRICS? Se o Lula pega dinheiro nosso e manda pra Venezuela, povo,
Presta atenção. Se o Lula pega dinheiro, remédio, quantos milhões em remédio o Lula, aqui na favela, falta remédio, viu, malandrão? Bandidão que defende o Lula. Lá na sua favela, o povo lá não tem remédio. Ah, você tem dinheiro porque você trafica, né? Você tem dinheiro. Você vai na farmácia, você compra. Mas o povo da favela não tem, tá? Remédio. E o Lula manda lá para Cuba, manda para Venezuela. Você acha que o Lula não queria a Venezuela no BRICS? Eu te faço pergunta. Você acha que o Lula, se fosse o verdadeiro, queria? E esse fake também não quer guerra com o Maduro. Mas ele é obrigado. Então o Putin já puxou a orelha e falou, filho, eu não quero a Venezuela aqui. Se ela entrar, aí a Venezuela vai vender o petróleo bem vendido. E eu que estou comprando o petróleo da Venezuela, a Venezuela não pode entrar, que é para desmerecer o petróleo. Pode ser essa teoria. Tá? Pode ser essa teoria. Pode ser que eles descobriram que o Lula é um agente e queriam dar sumiço no Lula fake, no Lula sósia. Pode ser. Pessoal, mas eu tenho umas revelações que não tem nada a ver com isso. É outra linha de raciocínio. São declarações graves. Tá, pessoal? Então, daqui a pouco, tá aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Tá? Deixa eu mostrar aqui, já vou mostrar, tá, pessoal? Já vou mostrar qual é a live, para você ficar por dentro, tá? Tá aqui. Pasmem, o real motivo. Tá aqui, ó. Tá, agora eu vou colocar aqui para vocês verem qual é. É esse aqui, ó. Não viajou porque deve. Essa próxima live. Não viajou porque deve. Pasmem, o real motivo de não ir à Rússia. Fugiu, se esconde. Mercenários envolvidos. Pessoal, o que tem de mercenário querendo pegar o Maduro, que tem a cabeça prêmio de 15 milhões, tá? E esse que foi para a Rússia não é o verdadeiro. O verdadeiro não sai do bunker, eu falo para vocês. Tem um bunker, o Putin construiu para o verdadeiro um bunker enorme. Tem tudo, tem quadra, é uma cidade. Tem floresta embaixo da terra. Tá, pessoal? Nesse bunker. Tem piscina, tem clube, tem tudo, dá para o cara viver. Se o cara fazer uma G mundial com coisas atômicas, nucleares, ele pode ficar lá, ele e a família dele, há uns 20 anos lá embaixo da terra, que não vai faltar nada pro cara. Tem oxigênio, tem tudo. Então, o Putin, ele aperta um botãozinho ali, e aí o que acontece? O Maduro fica num bunker desse, que foi construído. O verdadeiro não sai do bunker. Tá? Porque os caras sabem, o povo sabe quando é o verdadeiro, quando é o falso. Quando o falso foi lá, para a Rússia, os Estados Unidos não vai perder tempo de se sujar para matar um sósia do Maduro, que é o Maduro. Tá? O drone vai buscar o Maduro, não o sósia. Então, o que foi para a Rússia é um sósia. Tá? Eu já mostrei aí, que não tem nada a ver. A cara é totalmente diferente, você compara, é diferente. Tá? Esse negócio de sósia é comum, pessoal. Todo país tem sósia. Tá? Então, veja bem, o Putin já morreu de câncer. O Putin verdadeiro morreu de câncer. O que está aí é o impostor também. E é mais louco do que o outro. O outro matou o presidente para pegar o lugar do presidente, mas foi envenenado com radioatividade. Ficou com câncer, ficou magro. Ficou numa cadeira de roda e desceu a sepultura, colocaram o outro. Tá? E aí, pessoal, esse Lula que nós temos, os vários sósias que tem, Lula já era, Salete, eu sei, estou falando do sósia. Quando eu falo, Salete, é o sósia. E aí, o que acontece? Vai estar, eu vou explicar na próxima live, não posso ficar dando muitos detalhes não, tá? Então não perca, se inscreva no canal, tá, pessoal? 50 minutos de live. Se inscreva no canal quem não for inscrito, acione o sininho. Você vai saber da real ponto de estourar uma G. Brasil, Venezuela,
Guiana, tá? Equecibo, tem várias coisas aí. China de um lado, Irã junto com China de um lado, Estados Unidos do outro, o negócio tá fervendo. Tá, pessoal? Então, acabou, a live acabou, tá? Vou pedir para vocês, deixa eu remover aqui, vocês compartilhar, por favor, tá, pessoal? E já pega o link da próxima live e já dá uma compartilhada que é para bombar. Valeu? E um ótimo final de domingo a todos, até daqui a pouco. Valeu, pessoal? Salete Bela, valeu. Olívia Galvão, Rio Grande do Sul, aquele abraço. Claudir Pereira Cunha. É isso aí, Claudir. Josanias Inocêncio. Não existe crime perfeito. É isso aí. Rose Cesarino. Islândia Dortas. Clique 44. Falou, Ricardo. Valeu. Ari Garcia Cheto. E é isso aí, pessoal. Tá travando aqui. Mas fui. Até daqui a pouco. Valeu.